Eu começaria, Perón falou aqui, indignação. Há uma história contada por Eduardo Galeano, acontecida na Semana Santa de 2011. Marcos, rapaz, uma criança de 2 anos, estava nos ombros de seu pai assistindo a Semana Santa. E passando ali a procissão, aquela pancadaria em cima de Jesus Cristo, queda para cá, então, para lá, açoite para lá, e o menino assistindo aquilo tudo, não se aguentou, Perón disse: se defenda, homem, reaja. É essa a palavra que nós trazemos para o médico e para a sociedade brasileira. Nós temos que reagir, nós temos que aprender a dizer não, nós temos que deixar a omissão e dizer a este governo: importação de médicos não, não passará, não passará. Nós reagiremos, nós vamos às ruas, nós viremos ao Congresso, nós visitaremos os deputados. Governo, Ministério da Saúde e Presidência da República. Importação de médicos não passará, não passará. Trazemos para o médico brasileiro uma certeza que nós vamos brigar pela carreira de médico. É inconcebível que o médico seja tratado tal qual Cristo, a chutes e pontapés, escravizado em repouso, médicos indecentes, em camas rasgadas, sem colchões, sem lençóis, sem um mínimo de respeito humano. Esta é uma das maiores violações aos direitos do trabalhador que nós assistimos. E o Ministério do Trabalho, muitas vezes diz que a missão do Ministério do Trabalho é fiscalizar o serviço privado. Ainda bem que nas últimas reuniões que nós temos tido, nós temos provocado a Procuradoria-Geral do Trabalho e dito: chega de trabalho escravo. Nós não somos escravos, nós somos preparados, treinados, habilitados para bem servir ao povo brasileiro e merecemos respeito pelo valor do nosso trabalho. Queremos dizer que não estamos parados. A Federação Nacional dos Médicos, desde julho, quando nós assumimos o seu comando, tem ido para as ruas e num desafio histórico. Fomos juntos ao sindicato e ao Conselho do Rio de Janeiro no dia 28 de dezembro, na Cinelândia, numa passeata para dar um grito de revolta direcionado ao governo. Um grito para ser ouvido pela sociedade brasileira. E o nosso grito é respeito. Os médicos exigem, cobram e esperam dos seus empregadores o respeito ao seu trabalho. Quero dizer que muitas outras manifestações se sucederão nas ruas. Noto, onde eu passo, uma inquietação muito profunda dos médicos. A FENAM tem levantado 2 bandeiras. Uma, a dos direitos humanos em respeito aos pacientes que nós atendemos. E isso já nos fez bater as portas da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e também nos conduziu até a Costa Rica, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, para dizer que o povo brasileiro não merece ficar nos corredores nus, expostos à curiosidade alheia, em camas sem colchões, sem privacidade, sem remédios, sem respiradores, sem leitos de internamento, sem vagas em UTI, morrendo na chuva e sede da própria terra. Fomos à Corte Interamericana de Justiça e vamos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. Nós já estamos preparando os relatórios. No Rio Grande do Norte, há uma governadora médica que tem acabado a saúde do Rio Grande do Norte. Ela tem tratado o seu povo da forma mais miserável possível. E o pior de tudo é que todos nós fomos enganados. Todos nós acreditamos que as coisas podiam mudar. E não mudaram. E as coisas continuam pior. A nossa situação não é diferente da do Espírito Santo, que passa também pela mesma crise. O Espírito Santo, ó, que recuperou as suas cadeias, mas que trata a população que procura os hospitais da forma mais aviltante possível.
Não vamos aceitar que isso continue. Nós estamos tratando com a Secretaria de Direitos Humanos esta questão da saúde, sob essa nova ótica, sob esse novo olhar, de forma que os gestores possam ser criminalizados e penalizados até internacionalmente pela sua falta de responsabilidade e dizer uma população que vive. É o nosso meio ambiente de trabalho. E o meio ambiente de trabalho, nós que temos tido a oportunidade de participar de alguns acordos coletivos com o setor privado, onde se exige na sala de estar computadores para os médicos trabalharem, material informatizado para que os prontuários dos pacientes possam ser devidamente averiguados por qualquer médico do hospital. Aí nos deparamos com essas salas miseráveis, onde os médicos pagam pela água que bebem, compram o lanche que comem, chega na hora do almoço, tem uma comida fria, gasta e adormecida de dias, e os conduz também adoecem. E quando chega no reforço médico, é esta imoralidade que nós assistimos em todos os hospitais que visitamos. E para completar, há até alguns gestores que dizem que os médicos estão de plantão, no plantão de plantão, e retiraram as camas de dormir, porque os médicos não têm direito a recursos. Todos os trabalhadores têm, mas os médicos não têm esse direito. Então essas bandeiras estão muito vivas nos nossos corações, nas nossas motivações, são razão da nossa administração, da nossa gestão. E eu agradeço a todos aqueles que têm somado esforços para a mudança dessa realidade. Sinto que nós estamos trazendo sangue novo para o movimento. Quando eu vejo os estudantes se deslocando de 18 horas dentro de um ônibus para vir para uma audiência pública, para dizer que estão preocupados com a educação brasileira, que já chega ao número 200 de sua faculdade, sem o menor zelo de preocupação com a qualidade. Isso sensibiliza a nós que ocupamos neste momento esses cargos de gestão e que nos comprometemos publicamente a caminharmos de mão dadas, Rodrigo, com a classe estudantil do Brasil, a caminharmos juntos a Associação dos Médicos Residentes, porque é inconcebível que o governo queira transformar a residência médica num receptáculo de provar ou de estágios para fazer com que os médicos cheguem ao SUS. O remédio já dito e prescrito por todos é carreira médica. Não há outra saída. E como é que na residência médica, onde o profissional se qualifica, onde o profissional se prepara para bem servir ao povo brasileiro, há uma bolsa de R$ 2.100 e o governo cria um provado, começa recém-formado, joga para os interiores sem assistência nenhuma e quer pagar por R$ 8.000. Nós temos que dizer não a isso, filho. Nós temos que lutar junto aos residentes para dizer que eles têm direito a mais. E esse governo que paga R$ 8.000 para um médico ir para o provado, enquanto na verdade deveria criar carreira médica, ele que bem remunere os residentes que estão se preparando para bem viver a coisa. Eu agradecer aqui, Paulo, você que é um senador extremamente atuante e que enche de orgulho o povo do Rio Grande do Norte. Você sabe que eu sou amigo pessoal, contemporâneo da universidade. Disputamos as primeiras campanhas quando criamos o Centro Acadêmico de Medicina. Os mais jovens não sabem o que é isso. Na verdade, naquele tempo existiam os diretórios acadêmicos, herança da ditadura, e no nosso tempo nós criamos o Centro Acadêmico de Medicina, Nelson Chaves. Foi a primeira eleição que nós disputamos. E de lá para cá temos feito uma caminhada conjunta. Tive o orgulho de servir na solidariedade, tive o orgulho de ter o seu apoio nos vários cargos que disputei, e tive também a alegria e o prazer de votar nele, a deputado, votar no senador Garibaldi, que hoje ele ocupa a cadeira, né?
E digo, Paulo, terei muito orgulho de votar em você quantas vezes seja necessário, porque você honra, dignifica e engrandece o parlamento brasileiro pela sua luta em defesa do médico, mas acima de tudo, em defesa da saúde do povo brasileiro. Meu querido Eleuso, aqueles anos na Associação Médica foram de muita alegria, de muita emoção, né? Eu sempre digo, e às vezes os colegas de sindicato, quando conversam comigo, dizem que é um sindicalismo um pouco diferente, né? Mais moderno, né? Herança da Associação Médica, né? Porque, como eu disse no início dessa fala, evidentemente eu tenho um coração no sindicato, tenho um coração na Federação Nacional dos Médicos, mas tenho uma saudade enorme da Associação Médica Brasileira. É muito bom, foi muito bom ter passado por lá. Encerro aqui dizendo que estou muito motivado. Acho que vieram pessoas de todo o Brasil, de todos os sindicatos, conselhos, associações. Queria saudar também meu amigo Florival, a você, presente aqui neste evento, representando São Paulo e sua grandeza, né? Temos aqui duas bandeiras importantes e nós vamos sair daqui compromissados com elas. Nossa convocação para os sindicatos é que promovam manifestações de rua, onde precisarem do presidente da Federação Nacional dos Médicos, ele vai estar lá. Onde precisarem do vice-presidente Otto, ele vai estar lá. Porque é nas ruas que nós vamos ganhar esta luta. Nas ruas e no parlamento. Nós temos aqui a PEC 454, que é a que cria a carreira de Estado médico. Eu acho que está mais do que compreendido que sem esta carreira de Estado, nós vamos patinar, e nós não vamos conseguir recuperar a saúde brasileira. A outra grande necessidade dos sindicatos, conselhos e associações é continuar a mobilização pela assinatura da emenda coletiva por 10% do PIB para a saúde. Então vocês saem daqui com esse dever de casa, levar para as suas unidades, para os seus hospitais, para as suas entidades, esta obrigação de coletar assinaturas e de mobilizar as pessoas para essa luta. Voltaremos aqui quantas vezes for necessário. Marchas a Brasília, faremos tantas quantas se fizerem necessário. E encerro essas palavras, contando mais uma vez uma história citada também, escrita nas paredes desses países da América Latina. Dizia Eduardo Galeano, estava escrito lá no bairro oriental do Uruguai, na parede: estamos aqui sentados enquanto observamos como matam nossos sonhos. E estava lá no porto de Buenos Aires não, de Montevidéu, Porto do Céu. Ei, bagre velho, ninguém vive a vida inteira sem lutar. E estava lá escrito nas paredes de Quito, no Peru. E se a gente, perdão, Equador. Perdão, Quito, Equador. Ei, e se a gente se juntasse, todo mundo e desse um chute nessa bolha cinzenta que ameaça todos nós? Então aqui a nossa palavra é todos juntos, de mãos dadas, os médicos, a sociedade, o parlamento, para mudar esta situação ignominiosa, vergonhosa, em que jogar a saúde pública brasileira. Está nas nossas mãos. Será pela nossa capacidade de lutar que nós poderemos transformar esta situação que aí se encontra. Vamos à luta, pessoal!